Então, toda essa parte de conviver com o próximo, ela está totalmente ligada ao autoconhecimento, porque nesse conjunto todo de coisas que eu expliquei e falei, que você vai desenvolvendo-se, e tanto nós quanto as outras pessoas deveria ter uma espécie de um desconfiômetro para que ela não te expusesse. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano onde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia nessas conversas no quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje, a nossa conversa no quintal, o tema da nossa conversa será as pessoas próximas e o autoconhecimento. Nossa, atinge diretamente a todos nós, né? Todos nós, né? E as pessoas que vivem ao nosso redor, né? Exatamente. E para a gente começar, o tema de hoje, como definir o próximo na nossa vida? O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, essa primeira definição de próximo, existe aquela definição de igreja, de Deus em si, né, que fala para você respeitar o próximo. Sim. E tal. Esse próximo, nesse contexto, nós estamos nos remetendo a 2 momentos. O primeiro momento é o momento família. Então, as pessoas próximas são as pessoas que estão mais próximas de nós quando nós nascemos. Então, quando a gente nasce, nós temos ali algumas pessoas que fazem parte do nosso núcleo íntimo, que a gente vê todo dia. Pai, mãe e irmãos. No geral, é isso. Pai, mãe e irmãos. Aí é onde vai se ampliando esse leque, essa roda, né? Ela vai se abrindo. Sim. À medida que a gente vai crescendo. Mas nesse contexto aí de próximo, está mais aí inserido o contexto família, nesse primeiro âmbito. E num segundo âmbito, o próximo seriam os amigos da família. Então, esses amigos da família são aquelas pessoas que são, por exemplo, um vizinho, são aquelas pessoas que você vê eventualmente, mas bastante comum. Em um determinado período, por algum motivo, você sempre está vendo aquelas pessoas. Sejam elas primos, por exemplo, sim, que são parentes, mas estão aí numa seara um pouco mais aberta. Então uma família, mas uma família um pouco mais distante do que aquele primeiro núcleo. E também os amigos, que são aquelas pessoas que frequentam eventualmente a sua casa, a casa dos seus pais. E a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo nesse contexto entre família íntima, família próxima e família mais longe e amigos da família no geral. Seria esse núcleo aí onde a gente está estacionado como próximo. Como o tema são as pessoas próximas e o autoconhecimento, a gente pode descer em exemplos disso. Sim. Em situações, por exemplo, vamos chamar aí a família de pessoas A. Aquela família, aquele núcleo ali familiar, onde tem pai, mãe e irmãos, principalmente. Às vezes é um tio que mora com você ali e que vai crescendo como assim, sendo muito próximo da família. Quando a gente fala muito próximo, a gente quer se referir à pessoa que te vê todo dia e que você tem um elo com ela que independe de outras situações, você está sempre convivendo com ela ali. Então, estas são as primeiras pessoas que você conheceu. Então, nesse âmbito, desse exemplo das pessoas A, núcleo familiar, sim, são as primeiras pessoas que você conheceu. E ainda mais importante do que as pessoas que você primeiro conheceu, são as primeiras pessoas que conheceram você. Então veja bem, por que elas são importantes nesse conjunto de conviver bem e de ter autoconhecimento? Porque são as pessoas, Vaninha, que te conheceram quando você não sabia nada. Então imagina que você tem lá um tio ou um irmão que tem 5 anos mais que você, 10 anos mais que você. Eles te viram numa fase bebê e eles vão se lembrar de coisas que você
não se lembrará. E que vão também ver você aprendendo as coisas. E isso faz com que tenha um grau de intimidade, porque eles veem todas as suas fases anteriores. Então faz com que, sem querer, eles tenham um grau muito íntimo para com você. E quando isso acontece, fica fácil deles entrarem no espaço um do outro. Principalmente a pessoa que está mais velha, entrar no espaço. Às vezes 1 ou 2 anos só é suficiente. Às vezes a gente tem um irmão que está 1, 2 anos mais velho, eu mesmo tenho, e que quando criança, a distância de 1 ano, 2 anos, dava direito, entre aspas, a eles, porque 1 ano, quando criança, você aprende muita coisa. E ali as crianças às vezes tinham escadinha, lá em casa mesmo, uma escadinha. É 1 ano e 1 ano mais ou menos, vamos em 7. Então, os 3 primeiros mandavam muito nos outros que vinham. É verdade. E eu sou do meio, então eu tive influência tanto de cima quanto de baixo, dos irmãos mais velhos quanto dos irmãos mais novos. Então, isso dava espaço para essas pessoas que são íntimas para criticar a gente, para entrar realmente dentro da nossa vida no sentido de aconselhamento. Sim. Às vezes a pessoa é somente 1 ano mais velha com você, mas como ela tem muita intimidade, acaba ela querendo te aconselhar, te ensinar, te levar pelos caminhos dela. Vai poder também te elogiar, mas muito disso está às vezes no domínio. As pessoas têm tendência de, como gostam de você, são da sua família, elas se sentem um pouco donos de você. Então Verdade. elas têm tendência de querer dominar a sua vida. Então isso tudo vai fazendo com que a pessoa que é íntima, que está ali no seu dia a dia, ali, acostumada com as suas atitudes, queira dar opinião na sua vida. E aí começam às vezes alguns conflitos que a gente vai estar falando mais adiante. Sim. Do lado dos amigos, nós temos amigos da família ali no geral, vamos chamá-los de B. Né? Então nós temos a linha A, que é a família completa com sua história, e agora a linha B. Essa linha B, ela nasce na nossa vida, geralmente, primeiro brincando ali nos arredores de casa, e depois eventualmente na escola, onde a gente conhece um monte de pessoas que estão suprindo uma necessidade delas iguais às nossas. Por exemplo, uma família leva as pessoas para a escola e você também vai. Então as crianças daquela família estão na escola porque precisam aprender, e as crianças da sua família, incluindo você, também foram para a escola e vão conviver ali por 1 ano ou às vezes até vários anos. Quando nós estamos na convivência, essas crianças todas, elas começam a conhecer umas às outras e se tornar amigos. Consequentemente, muitas vezes os pais já são ou se tornam conhecidos entre si, e as famílias começam a conviver então com esses amigos e o leque vai se abrindo. Só que a necessidade destas pessoas, muitas vezes, faz com que uma entre no espaço da outra. E aí, muitas vezes, aí começam também os conflitos, tanto quanto tinha os de casa. Só que os de casa vão ser sempre uma convivência mais difícil por um lado e mais fácil pelo outro. Difícil, porque as pessoas de casa têm muito mais intimidade. Então elas têm tendência de acertar muito mais. O que acontece, para mim, é bem ao pé da letra, é que quando a gente começa a se entender e ver o ambiente onde a gente vive, para todas as pessoas, nós temos uma defesa, uma espécie de uma barreira mesmo. Então, é uma guarda. Então vamos imaginar como a representação dessa mão aqui. Tudo que eu falo com você, eu não me abro muito, porque eu estou te conhecendo agora e não sei como você é. Só que à medida que eu vou te conhecendo, essa mão vai baixando e essa guarda vai baixando. E fica livre esse espaço entre nós dois. Por quê? Porque primeiro eu tenho no meu subconsciente a ideia de sobrevivência, de defesa. Por quê? Porque eu não sei se você vai me atacar. Então, automaticamente, quando eu começo a convivência com você, essa guarda está alta, está protegendo-me totalmente. E do lado seu, também tem uma guarda, todos nós. Só que à medida que nós vamos convivendo com a pessoa e vemos que a pessoa não nos ataca, não nos fere, seja verbalmente, socialmente ou fisicamente, a gente vai tendendo a baixar essa guarda. E o detalhe é que uma vez baixada essa guarda, ela nunca mais se levanta. E o que acontece agora no ramo familiar é a mesma coisa. Quando você conheceu as pessoas, que você entendeu que aqueles ali eram seus irmãos, seus pais, e que você começou a visualizar quem era cada um,
você já tinha baixado essa guarda para com eles e deles para contigo. Então, não existe uma guarda entre vocês. Então, quando tem um irmão, uma pessoa que nasceu e cresceu junto, você tem tendência de ter liberdades para falar coisas com ela que outras pessoas não teriam. Por quê? Porque essa guarda já foi totalmente baixada e podem se passar 10, 15, 20 anos que você não vê um irmão, ou um pai, ou uma mãe, que você vai ter sempre um grau de intimidade com eles. Sim. O acesso é livre, a guarda já caiu lá na infância. Então, quando acontece de você se desenvolver nesse nível familiar, essa guarda já é totalmente baixada. E também acontece isso, Vaninha, nesse grupo de amigos que você escolheu para a vida. Quando a gente fala de grupo de amigos que escolheu para a vida, são aqueles amigos que você fez ali desde a escola básica, quando você já se entende por gente, e que você cresceu, e principalmente se você chegou à adolescência ali, até na fase ali de escola de segundo grau, ou de faculdade, por ali, são as pessoas que realmente, como você fica muito tempo convivendo, e aprende as manias, os detalhes, como que aquela pessoa é, e você principalmente com quem você convive muito dentro de sala de aula, e às vezes nos intervalos de escola, acaba você pegando muita liberdade com algumas dessas pessoas. Sim. E essa amizade faz com que vocês dois baixem as guardas. Então você sente que tem acesso a outra pessoa e a outra pessoa sente também que tem acesso real a quem é você. E aí é que está o bom do ser humano, porque você entrelaça realmente e nós precisamos conviver com as outras pessoas. Porém, é aí é que deveria morar o respeito, que a gente vai descer mais a fundo nisso aí adiante, mas só para pincelar, é nesse momento que nós temos que ter muito respeito, porque as pessoas com quem a gente convive, voltando agora aos irmãos, eles têm liberdade para falar as coisas com você. Ele chega e fala, nossa, seu cabelo está um lixo, nossa, isso e aquilo, e às vezes te fala isso em público e te expõe para as outras pessoas que não deveriam ouvir aquilo. Então você fica sem graça, não pelo que ela falou, mas pelo momento em que a pessoa falou e que tinham 5, 10, 15 pessoas ou uma plateia e você se sentiu ridicularizada por ele ter, aquela pessoa que tem intimidade com você, ter exposto uma intimidade que você não tem com as outras. E aí você se sente ridícula. E isso é um ponto de atrito para uma briga, para uma má convivência. Sim. Então, toda essa parte de conviver com o próximo, ela está totalmente ligada ao autoconhecimento, porque nesse conjunto todo de coisas que eu expliquei e falei, que você vai desenvolvendo-se, e tanto nós quanto as outras pessoas deveria ter uma espécie de um desconfiômetro para que ela não te expusesse. Por exemplo, se eu sou seu irmão e tenho muito contato com você em intimidade, eu até posso te dar um toque de que você está com um feijão no dente, ou o cabelo despenteado, ou qualquer coisa assim, porém, eu tenho que te dar um toque de maneira mais discreta e não te expor às outras pessoas que não têm esse nível de intimidade. Tem gente que não liga, tá? Tem personalidades que não liga, chega e fala abertamente e pronto. Mas tem pessoas que realmente doem muito. Se ofendem, né? Teve uma palestra que eu fui, eu não vou citar o palestrante, mas ele chegou e falou, gente, eu tô aqui todo cagado. Agora imagina eu e você, que nós não temos essa liberdade e nem essa facilidade elástica, porque a maioria das pessoas não tem, mas tem pessoas que têm. E você chegar numa plateia de 100, 200, 800 pessoas e falar, gente, eu tô aqui todo cagado, porque eu fiquei com medo da palestra e me caguei ali atrás. Então assim, para ela é normal e ela consegue tirar de letra. Mas tem pessoas que ficaria azul, amarela, verde, vermelha, se você mostrasse para ela que ela está com uma manchinha na roupa ali em público falando. Então, aí é que está o autoconhecimento, você saber quem é quem é você e quem são as outras pessoas, se você pode ou não expô-las dessa forma. Porque na realidade essas falas, né? Muitas vezes quando você tem essa liberdade que vem essas falas, eu gosto de estar falando, acaba virando um tom pejorativo, né? Elas acabam doendo na gente, né? Acaba doendo. Acaba sendo aceitas como críticas, né, Vaninha? Sim. E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom, que você recebendo a crítica, você tendo essa liberdade, essa pessoa não vai te deixar expor as outras. Porque se você tem um irmão que vê que você está fazendo uma coisa não muito certa,
ele pode te dar um toque, tanto instantaneamente quanto de rota de vida. Às vezes você está Sim. entrando numa bebedeira, às vezes você está entrando lá num ambiente que não é legal, namorando com uma pessoa que não é legal. Então todas essas circunstâncias de nossas vidas, que alguém de próximo pode sim dar um toque. Ô fulano, eu vou te dar um toque, esse cara aí é perigoso, ou essa situação aqui não é legal para você. Isso é bom, isso é um lado positivo da intimidade. Sim. Mas tem também o lado negativo. O lado negativo tá quando alguém passa dos limites para com a gente e começa a crítica, começa a dominância. O que é a dominância? Não, eu não aceito que a minha irmã mais nova namore com fulano. Mas por quê? Não, mas porque ele não é gente boa. Tá, mas isso é uma crença sua. A pessoa tem um espaço, uma liberdade, desde que ele não seja um vagabundo. Então isso tudo há que ser conversado. Não dá para você chapar e falar, é isso, é pronto, acabou. Impor, né? E impor. Porque cada um tem a sua vida. Então essa importância do autoconhecimento e principalmente modernamente falando, dessas conversas que a gente tem que ter com as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente ama, porque, por exemplo, a diferença entre o grau de A e B, no caso de parentes sendo A e B sendo amigos, Sim. é que os parentes, as pessoas que são realmente íntimas nossas, muitas vezes nós não conseguimos nos desconectar dela, né, Vaninha? Por exemplo, você tem lá X irmãos, aí você briga com um, é normal, você dá uma briguinha, quando você é um menino ali, você dá uma briguinha e fica tudo bem, daqui a pouco. Mas quando você está mais adulto, às vezes um interfere corrigindo o filho do outro, Verdade. ou qualquer coisa assim, e dão brigas que as pessoas ficam separadas de conversa durante 5, 10 anos, 15 anos. Sim. Mas espera aí, será que isso é legal? E eu penso que quase todas as famílias têm situações assim, Dani, porque na prática é o que a gente vê. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos estar discutindo isso ao longo de toda essa conversa hoje, mas a ideia é dar um passo atrás e ver quão necessário é essa situação. Sim. Onde foi que alguém infringiu o respeito da outra pessoa para poder ver se realmente procedia ou não e tentar ali conseguir passar uma borracha sobre aquilo, né? Porque quando tem essa liberdade em excesso, sim, as pessoas acabam querendo impor os limites dela pra gente, não é isso? Acaba querendo impor os limites, Vaninha, e fazendo com que você siga a vida delas. Sim. Mas você é uma outra pessoa, você tem sua história, você tem seus desejos, você tem seus sonhos, você tem a sua realidade. Então tudo aquilo que a pessoa tenta impor para você, no fundo, são limites dela. Limites ou vontades dela. Então, ela pode até vir a te aconselhar. Só que o problema todo é que quando tem alguém, principalmente mais velho, que vem no comando sempre, ele chega em certa altura quando vocês ficam adultos, quando a gente fica adulto, que eles querem meio que impor, como a gente veio de uma situação dessa que quando a gente era criança, a gente obedecia dentro de um limite. Então, quando se tornam adultos os dois, essa diferença de 1 ano, de 5 anos, ela não justifica-se mais. Então, o conselho será sempre bem-vindo numa conversa, mas a imposição é que faz com que as pessoas, às vezes, se tornem até inimigas. Começa a virar atritos, né? Então, às vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa brigar com a outra e você, tipo assim, está na sua posição de defesa e a outra pessoa está na posição dela de defesa. O fato é que cada uma está completa aqui e não se encontram mais. Tá, até onde eu tenho que ceder, eu tenho que ir para que a gente se encontre? O certo, Vaninha, é que os dois lados tenham o bom senso. Para você dar um aperto de mãos, aqui, tem que ser 2 pessoas desejando. Não adianta só eu desejar, porque se eu ficar com a mão só aqui, ó, eu vou estar esperando, eu estou com toda a boa vontade do mundo e você não está com essa boa vontade nesse momento. Então a coisa do aperto de mão, do encontro, acaba não acontecendo. Por quê? Tem que ser as 2 pessoas que desejam aquilo para realmente se reconectar, se for o desejo de ambas, né? Agora, quando não é parente, ou quando é um parente que a pessoa vê que às vezes não está convivendo ali, dependendo da situação, o que muita gente acha como solução é deixar ela para lá e pronto. Sim. Então, às vezes a pessoa não consegue convivência, mas tem muitos momentos que é bem difícil.
quando você convive na mesma casa. Esse, Joaninha, é um assunto assim, relativamente delicado, porque tem muitos detalhes que quando você vai conversar com a pessoa fala assim, mas é porque você não conhece fulano. Quer dizer, a pessoa tem tendência de jogar toda a culpa da discussão, da briga, do problema no outro. Mas ela não olha para ela mesma e vê que pode ser que ela tenha também uma parcela de culpa. Ela já julga a pessoa e já condena. Porque o julgar é uma fase. O problema é que você carimba a pessoa como condenado. Sim. E aí é que está. Do momento em diante que você carimbou a pessoa como condenado, você passou a vê-la negativamente. Aí entra um negócio chamado efeito halo. O que é o efeito halo? O efeito halo é aquele, sabe aquela poeira cósmica que vem atrás do cometa? Imagina um cometa passando e atrás tem aquele risco que fica. Isso é o halo do cometa, que é aquela poeira cósmica, quando ela se desloca, vem todo um conjunto ali, como se fosse uma poeira que vem atrás do que está se deslocando. Então esse efeito halo é assim, se você está de bem com a pessoa, tudo que ela faz você vê como joia. E se você já teve um problema, julgou e carimbou aquela pessoa, agora aquela pessoa não é mais legal para mim, etc., tudo que aquela pessoa fizer vai parecer que ela está te espezinhando e tudo que você vê que ela fez não é legal mais. Isso é o efeito halo, é o que vem junto do cometa. Sim. Você olha aquilo e já tem uma tendência ou positiva ou negativa. Se estiver tudo bem, a sua tendência de ver, nossa, como é que fulano é inteligente, olha que legal. Então você começa a dar méritos para ele que às vezes ele nem tem. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Se você está negativo, você começa a pejorar aquela pessoa, a depreciar aquela pessoa, e às vezes a pessoa realmente não merecia aquela crítica. Então, esse efeito halo faz com que a gente enxergue coisas que não são tão reais. Então, por isso que é tão perigoso e importante, quando a gente carimba o julgamento de uma pessoa, saber que aquele carimbo ali, aquele julgamento, ele se estende por todas as chances de conexões que você tem com as pessoas. Isso acontece muito, né? Acontece muito. O tal do pré-julgamento, ele é... O tal do pré-julgamento. A gente gravando ao vivo, né? Vocês estão ouvindo uma música som aí, mas a gente vai tentar contornar falando um pouco mais alto. Sim. E contornando as situações, porque é isso que a gente tem que fazer, né, Vânia? Com certeza. Ter problemas, todo mundo tem. A questão toda é como você contorna ele. Se for preciso, a gente até dá um pause na live e volta a partir daí. Sim. Mas pode prosseguir, Vânia. Você falando que essa questão da família, né? Essa questão desse domínio é de pai e mãe, né? Para com a gente é meio que normal esse domínio, né? Ou não? Esse domínio de pai e de mãe, ele é natural, porque o pai e a mãe se tornam autoridades na nossa vida. Como a gente nasce e cresce ali debaixo dos cuidados dele, principalmente aqueles primeiros cuidados, as coisas que eles falam gera autoridade de nós para eles, ou seja, nós os vemos como autoridade. Para nós ele é nosso pai, para nós ele é nossa mãe, ela é nossa mãe. Então, para nenhuma outra pessoa talvez tenha essa relevância. Sim. Que a autoridade e o amor estão embutidos ali nesse relacionamento. Principalmente quando você tem um relacionamento bom. Você tanto ama, quer trazer a pessoa para você, né? Importar essa pessoa para você, trazer ela para dentro, né? Quanto você respeita muito. Então, tendo as duas coisas e essa aura de conhecimento que envolve os nossos pais, as nossas mães, a gente pensa que, quando a gente é criança, a gente pensa que eles sabem de tudo. Quando a gente começa a crescer, que a gente vê que não é bem assim, né? Sim. Então, naquele momento, essa autoridade, esse amor e toda essa aura faz com que haja uma conexão muito grande. E aí, a gente acaba sendo o nosso primeiro elo de relacionamento e a gente respeita muito. Mesmo que, às vezes, lá na frente, nós estejamos certos e nossos pais estejam errados, a gente tem que contornar e respeitar. É o que a gente aprende, inclusive isso é bíblico, né, Vaninha? Sim, com certeza, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Então é muito importante isso, porque se houver esse respeito, quer falar alguma coisa que seu pai e sua mãe não estão tão certos, tudo bem, até é possível falar, mas que tenha assim, um grau de respeito, um grau até de amor, para você contornar essa situação, porque foram as primeiras pessoas
que você conheceu no mundo e que te deram amor e carinho, te protegeram e tudo mais, né, Vani? E há uma diferença tão grande que aí quando parte pro lado de irmãos, aí já começa a ter as brigas mesmo, né? A briga é franca, né? E às vezes sai até fisicamente na porrada mesmo, né? E por que você acha que nesse meio a convivência é difícil, essa convivência? Porque as pessoas perdem o limite. Imagina que eu tenho uma barreira aqui. Eu sei que eu vou até aqui e você vem até aqui. Sim. Do momento em diante que eu convivi muito com você e comecei a baixar essa barreira e essa barreira zerou, eu posso até pensar que eu não sei exatamente de mim até você onde é que um acaba e onde começa o outro. E quando isso é entre irmãos, entre pessoas mais íntimas, o grau de intimidade é tanto que às vezes a pessoa desrespeita o espaço do outro. Então quando há o desrespeito, a ultrapassagem das barreiras, não existe mais barreira. Eu já baixei as barreiras e você também já baixou. Então eu começo a falar uma coisa que eu sei que você não gosta, eu começo a pôr um apelido, eu começo a te dar um tapa, eu começo a brincar de uma forma que você não gosta. Então isso acaba gerando um risco de agressão entre as partes. E aí, se a pessoa não tem limites entre si, acaba um batendo no outro, brigando no outro, não vendo o outro como tanta ameaça, é onde todos dois, quando veem essa mesma coisa, eles acabam se digladiando, brigando fisicamente mesmo. Porque baixou essa guarda, zerou, quer dizer que eu posso te bater, e você pode me bater, até fisicamente falando, ou te agredir verbalmente, ou socialmente te expor. Por exemplo, existem situações, eu já fui numa formatura onde tinham os dois irmãos formando e quando o irmão subiu, falou do outro que estava lá. Então, esse irmão meu, ele mijava na cama até os 15 anos. Pois é, ele fez isso e aquilo outro. Quer dizer, entre os dois, joia, tranquilo. Mas quando está num ambiente de formatura com 100, 200 pessoas, aquele irmão que estava ouvindo ficou péssimo. E ele se sentiu no direito de contar também os segredos dele quando ele foi lá receber o diploma. Então é onde fica uma guerrinha e começa a ficar pública. E às vezes alguém deles passa dos limites e aí é onde acontecem essas brigas reais. E aí é muito pessoal, é muito delicado para você entrar no meio disso. Sim. Porque você não sabe os detalhes, entendeu? Então, a convivência vai ser tanto melhor quanto as pessoas se respeitarem. Então eu tenho que saber que mesmo sem ter barreira aqui, esse terreno aqui é meu. E o seu terreno é seu também. Sim. E se você ultrapassar um pouquinho o meu, eu posso te falar de uma maneira delicada. Eu não preciso necessariamente brigar com você. Entendeu? Até tem um negócio bem interessante sobre esse negócio de espaço pessoal, convivência, autoconhecimento. Eu tenho um amigo, e é amigo meu até hoje, e é engraçado, quando a gente tinha 17, 18 anos, e ele gostava, Vaninha, de falar assim, ó, muito perto da sua boca. E ele vinha falar comigo e eu, peraí. Por quê? Porque pra mim invadiu o meu espaço. Então assim, peraí, eu sou homem, que já levei pro outro lado, né? Então a gente brincava disso, mas ele gostava de falar quase te beijando, assim. E não era só comigo, porque eu reparei em outras pessoas. Então assim, é bem interessante isso, porque o espaço pessoal dele é pequeno. O meu espaço pessoal já é grande. Se a pessoa chegar muito próximo de mim, num gesto, num ato, ou mesmo com o corpo dela, tá invadindo. Então todo mundo tem um espaço pessoal. E quando você é invadido nesse espaço pessoal, você volta lá, naquele instante zero, você volta a ser animal. Por exemplo, se eu fizer assim de uma vez, seu corpo já teve um reflexo aí. Sim. Você já deu uma piscada, você já assustou um pouco, porque você não estava esperando, e o seu animal diz, será que eu estou sendo atacado? Aí quando você viu que foi só um gesto para mostrar uma situação, você se acalma de novo. Mas a gente tem, por quê? Porque o nosso primeiro pilar de vida é sobrevivência, primeira coisa. Então quando alguém passa de um certo espaço para o nosso espaço pessoal, acaba assim ativando esse lado meu de vou me defender. Então é por isso também que a pessoa ataca, né? Muitas vezes. Porque quando tem uma liberdade com respeito, né, não vai acontecer tantas brigas, né? Não vai acontecer tantas brigas. Eu anotei aqui algumas coisas para a gente não se perder, que acontecem aí nesse conjunto, nesse contexto.
Por exemplo, você tem que ver o nível da briga que você está tendo. Porque às vezes você tem uma briguinha ali e tem que relevar muita coisa. Quanto mais profundo for o nível da briga, mais profundo deverá ser o nível do perdão que você tem que ter para com aquela pessoa. Porque assim, se a briga foi muito intensa, o perdão também tem que ser no mesmo nível. Sim. Então você tem que ver isso. A parte de relevância da outra pessoa. Porque, por exemplo, é muito mais fácil você brigar com um irmão do que com uma pessoa de fora. Verdade. O detalhe é que do irmão você tem mais relevância na vida dele e ele na sua. Então, será que vale a pena mesmo brigar com meu irmão por causa disso? Por quê? Porque ele é irmão, ele é parente, ele é laço, sangue do meu sangue. Então, é importante que eu tente relevar o que eu puder ou avise-o de que não vai nesse caminho não, porque esse caminho me machuca. E aí se retira da conversa. Talvez isso seja melhor do que a briga antes. Olha, eu vou sair aqui para a gente não brigar, porque eu gosto muito de você, você é meu irmão, você é minha irmã, então eu vou me retirar. Depois, quando a gente estiver com a cabeça fresca, a gente conversa mais. O problema nosso é que é difícil fazer isso na hora, né? Porque você também está de cabeça quente. Então a tendência da gente é de entrar a sobrevivência e a gente querer crescer e o outro também querer crescer, e aí é onde dá o atrito, a briga em si. Tentar colocar o diálogo, né, Vaninha? Porque falta muito diálogo, falta saber ouvir. Isso é importantíssimo, né, saber ouvir. Tem pessoas que só querem falar, mas não querem ouvir. Verdade. Então quando a outra pessoa dá a opinião dela, elas olham como assim, que estranho isso. Não, quem fala tem também que ouvir um pouco. Sim. Então é uma troca, para que haja um diálogo. Sim. Então isso é super importante. Ou às vezes também pode acontecer alguma briga, Vaninha, pelo fato da pessoa estar na hora, num momento ruim, uma falta de paciência, com algum problema que ela tenha de convivência, alguma coisa que ela não soube lidar, alguém, sei lá, cobrou dela em público, alguém fez alguma coisa com ela que ela se queimou rapidão. Porque tem coisas que queimam mais rápido ou não. Uma vez, quando eu tinha, acho que uns 18, 20 anos mais ou menos, eu me queimei com um amigo meu, porque ele tirou o boné meu de uma vez. Eu usava muito boné. Então eu não gostava que mexia. E aí ele chegou assim, tirou o boné e jogou no chão brincando. Naquela hora ali eu me queimei, porque ele falou, se você fizer isso de novo, eu vou te meter a mão. Opa. Então assim, se ele tivesse no momento, ele regrediu, falou, não, desculpa aí, eu tava brincando. Aí eu também amancei e pronto. Mas naquele momento eu me senti agredido e já ia agredi-lo. Então, tudo isso vai fazendo com que você tenha que ter bom senso para poder conviver. Ele passou de um limite e eu lá ia passando de um outro limite. Então a gente, graças a Deus, conseguiu conviver bem, porque na hora que eu falei, ele viu que aquilo ali foi pessoal, né? E são coisas que você acaba xingando, brigando. Engraçado, Vaninha, você falar em xingamento aí, porque é o seguinte, o que acontece? O que é um xingamento? Pensa bem, tem palavras, a gente fala que é palavrão, né? Mas tem palavras que são bem curtinhas, que são xingamentos enormes, né? Então o que acontece? Todo xingamento está amarrado numa coisa íntima. Vamos dar um exemplo para ficar fácil. Sim. Se você está lá no banheiro tomando banho, é uma coisa íntima sua. Se você está fazendo o número 1 ou o número 2 no banheiro, é uma coisa sua. Todo mundo faz. Porém, é uma coisa sua, só entre quatro paredes. Quando eu lembro para alguém que você também faz o número 1 e o número 2, você se sente envergonhado porque eu te expus a outra pessoa. Sim. E por isso se torna um xingamento. Então se eu falo assim, você estava lá cagando, a pessoa se sente envergonhada. Verdade. Porque eu fiz aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo se lembrarem e imaginarem você no banheiro. Sim. Então isso gera uma vergonha de muitas pessoas e aí em graus diferentes. Tem pessoas que não ligam, nunca. Tem pessoas que têm a personalidade de se recolher todo e ficar verde, azul, amarelo se estiverem em público. Então o xingamento ele nasce de uma pessoa, de uma cena, de um ato que a pessoa faz entre quatro paredes. Por exemplo, um ato sexual. Se a pessoa fala, vai fazer aquilo, a pessoa, opa, me xingou. Por quê? Porque criou na cabeça de outra pessoa a imagem de você fazendo aquilo.
E isso é uma coisa íntima, é uma coisa só minha, não é para dividir com outra pessoa. Então eu me sinto ofendido e por isso é um xingamento para mim. E quando a pessoa remete a um xingamento, necessariamente a tendência dela é de querer te expor. Sim. Ela te leva a público fazendo aquilo. Então, é um negócio bastante sério. Tem pessoas que não falam palavrão e tem pessoas que banalizam o palavrão, que fala toda hora. E às vezes, você fala palavrão numa música. Às vezes, hoje em dia, é muito comum, né, Paulinho? Você tem uma música, uma bagunça, você ouve muita coisa que a gente fala que é zoeira, que é putaria mesmo, na música, que chega a ofender a gente e você não tem muito como agir. Se defender, né? Vai se defender como? Muitas vezes. Você está ouvindo uma música, você não tem como falar, desliga essa música aí. A não ser que seja na sua casa, que eu já fiz isso em casa. Às vezes os adolescentes estão ouvindo aí um funk ou um rock, nada contra nenhum deles. Eu gosto de todos. A questão toda tem algumas letras que elas extrapolam os limites. Com certeza. E expõem as pessoas ao ridículo, falam alguns palavrões dentro e remetem a algumas histórias e situações que a gente fica assim, sem saber até o que falar, e fica sem graça para com os nossos filhos, com as pessoas que estão ali eventualmente numa festa, uma coisa assim. Então o melhor caminho nesse caso, se você tiver condições, é pedir, muda a música. Eu lá em casa tenho uma caixa de som, que as minhas filhas na época de adolescência, elas gostavam muito de ligar e pôr alto, fazer a piscina lá e tal, com aquela juventude e tal. Eu sempre emprestava a caixa. Mas eu falava que a caixa era minha, mais para mim ter autoridade nela, em relação, porque elas gostavam de usar ela bem alta. Sim. Porque se eu usasse as delas, se elas fossem usar as delas, né, celular e tudo mais, elas iam ouvir só com as músicas delas e ia ficar mais difícil. Então eu sempre falava, vocês podem ouvir, mas com aquele limite que eu gosto. Então quando chegava assim algum amigo que ligava o celular nessa caixa de som e tinha umas músicas mais escabrosas, elas mesmas fiscalizavam. Não era eu que precisava ir lá. Elas mesmas, pai, não gosta dessas músicas não. Por quê? Porque chega num certo ponto que você fica sem graça com as outras pessoas que tá falando ali uma coisa assim que é muito desnecessária de ser falada, né? Para nós. A conversa tá boa, né? Pois é. Mas então nós vamos dar uma pequena pausa aqui e dividir essa conversa em duas partes, porque ficou bastante grande e essa conversa sobre as pessoas próximas e o autoconhecimento continua na parte 2. Sim. Beleza? Então até lá. Até mais.